Queridos, nosso tema do ano, qual é? Preparando a noiva para o seu arrebatamento. Jesus está às portas. Tem gente aqui? Jesus está às portas. Há tantos sinais da sua vinda. Não? E assim como a noiva se prepara para um casamento, queridos, tem que haver dentro de nós o mesmo sentimento. Amém? O dia do casamento está chegando. Temos trabalho de nos preparar em tudo para que não sejamos apanhados, né? Despreparados. Estamos ministrando sobre o Espírito Santo. E queremos fazer uma rápida revisão do que falamos sobre o Espírito Santo na nossa preparação para hoje concluirmos a nossa mensagem. Juntos leiamos Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva proclamam: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham. Juntos, e recebam de graça a água da vida. Quem é que está falando aqui? Quem? Está escrito. Quem? Ok, quem? O Espírito e a noiva. Diga, a noiva é o eco da voz do Espírito. Juntos novamente, verso 20, aquele que dá testemunho destas palavras, afirma com toda certeza, venho sem demora. Agora, quem fala aqui? Jesus. Jesus. No capítulo 22, por 3 vezes, Jesus diz, venho, eu venho. Mas no momento em que a noiva se une ao Espírito Santo para dizer, vem, Jesus entra e dá uma garantia. Jesus entra e dá uma garantia. Com toda a certeza, venho sem demora. E a igreja diz, amém, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Queridos, o Espírito está com uma vontade imensa de ir embora da terra. Mas Ele não irá sozinho. Ele irá com a noiva. Mas só irá com a noiva que estiver pronta. Não se esqueçam da parábola de Jesus das 10 virgens. Todas dormiram, porque todas se cansaram de esperar. Porém, ao serem despertadas pela voz do amigo do noivo, que é o Espírito Santo, a metade se levantou e correu, porque estava preparado com azeite, mas as loucas não. Isso nos mostra que muitos estarão dormindo, que muitos estarão desavisados quando Jesus Cristo voltar. A certeza, esta é apenas uma revisão central, vamos apenas correr pouquíssimos minutos. Leia comigo. A certeza surgiu quando a noiva se uniu ao Espírito Santo. Diga, quero estar unido ao Espírito. E começamos esta reflexão sobre o Espírito e a preparação da noiva. Primeiro falamos da preparação e as vestes. Já viram lá que está publicado as vestes? Já está lá em todos os nossos canais. Dissemos que nós precisamos hoje do Espírito Santo mais de qualquer tempo. E vamos repetir por que precisamos do Espírito Santo hoje mais do que no passado. Juntos, só vamos ler. Coragem em tempos de grandes desastres, calamidades, para discernimento para o engano, poder para continuar esperando até que Ele venha, conselhos durante a perseguição,
consagração para o viver santo. Depois falamos que há graus de enchimento. Há graus de enchimento do Espírito Santo e debruçamos-nos já por dois domingos em Ezequiel 47. Em Ezequiel 47 encontramos o rio e vimos que Ezequiel pesquisou este rio, que este rio é um tipo do Espírito Santo. É um tipo do Espírito em sua fonte, porque ele nasce no trono de Deus. Ele é um tipo do Espírito Santo em seu curso, porque ele passa pelo altar do sacrifício, ele passa pela cruz. Ele é um símbolo do Espírito Santo em sua força, e em sua força ele não tem afluentes. Ele não é engrossado por nada que procede ao longo do caminho. Toda a água deste rio procede do trono de Deus. Não precisamos do mundo, não precisamos das filosofias do mundo. Queridos, o rio de Deus desce do trono sem mistura. Ele não pode ter afluentes, porque se colocarmos afluentes neste rio, ele será poluído. Em sua força, ele pode curar. Por onde o rio passar, tudo será sarado. Em sua força, ele pode reviver. Onde a morte, brotará a vida. Em sua força, ele pode dar fruto e frescor. Haverá frutificação, haverá frescor na vida deste rio. Por onde o rio passar, tudo viverá. Depois vimos que Ezequiel entrou no rio. E dissemos que a entrada no rio é o início da nossa vida cristã. Precisamos ser guiados pelo Espírito a pôr os pés no rio. E aqui vimos os níveis deste rio, que são os níveis do enchimento do Espírito. Ele entrou na água até os tornozelos. E isto representa o passo de fé que salva a alma. É pelo Espírito que nos convertemos. É pelo Espírito que dizemos, Senhor Jesus. Mas este é o nível mais baixo da vida no Espírito. Em segundo lugar, vimos que ele entrou na água até o joelho. Subiu um pouco mais. Isso representa uma vida que começa a aprender a depender de Deus. Que começa a entrar no nível da oração. Joelhos falam de oração. Ninguém se levantará mais alto do que sobre os joelhos. Você é mais alto quando está de joelhos na presença de Deus. E o terceiro nível, ele entrou na água que dava até os seus lombos. E quando chega esse nível, há mais parte dentro da água do que fora da água. Só que em todos estes níveis você está ainda muito perto da costa. Você pode voltar. Isso fala do poder espiritual em nossas vidas. Quando você entra no rio até a cintura, mais do rio e menos do homem é visto. Também este é o nível da frutificação. Quando se fala de lombos, fala de filhos. Estes procederam dos seus lombos. Isso fala do nível de vida que frutifica. Não apenas o fruto do Espírito no seu caráter, mas frutos. Ganha vidas para Cristo. Forma discípulos para Jesus. E finalmente, Ezequiel entregou-se ao rei. Este é o mais alto nível. Quando você já não pode mais andar sobre o rio, você já perdeu a força do seu corpo e você é levado na correnteza. Representa o mais alto nível espiritual que qualquer crente possa alcançar nesta vida terrena. Dissemos que há 3 razões pelas quais podemos dizer que este é o mais profundo que você pode
chegar a outro nível maior que esse. Primeiro, leia comigo. Quando você percorrer o rio até esta profundidade, você se move além da sua capacidade. Amém? Devemos chegar ao local onde percebemos quem está no controle. Não somos nós. Aleluia. É Ele. Aleluia. Deus não quer que eu chegue aonde eu posso. Deus quer que eu chegue aonde eu não posso. Deus quer ultrapassar-me. Aleluia. E eu falo aos jovens, não pense eu sou muito jovem. Com certeza nenhum daqueles que hoje são tão usados por Deus pensaram que algum dia Deus os tomaria na dimensão que os tomou. Quando olhamos para o nosso pastor César, também ele era um jovenzinho. Quando ele se sentou no seu quarto e disse, se Deus existisse. E ele se preparou para uma visita. E o Senhor veio. Vamos além de nós mesmos. Aleluia. Em segundo lugar, juntos, quando você percorrer esta profundidade, deixou de se sustentar a si mesmo. É quando você prova o descanso da fé. Você não é responsável por nada. Não tem nada a ver conosco. Você se entrega ao poder do rio. Tudo é Ele, em nós e através de nós. Terceiro, quando você percorrer esta profundidade, entregou-se à vontade do rio. Estamos falando do Espírito Santo. Não é mais a minha. Eu me entreguei à sua vontade. Ezequiel estava indo para onde o rio levava. E em quarto lugar, quando você percorrer esta profundidade, estará feliz por ser levado pelo rio. Queridos, não é peso servir a Deus. É privilégio, é honra, é privilégio. A vontade do rio se torna a sua própria vontade. Ezequiel estava todo molhado. Ele ficou em algo que estava muito acima da sua cabeça. Oh, aleluia! Que Deus nos leve a esse nível mais elevado. Este é o lugar onde Deus quer que você e eu estejamos. É por este lugar que temos que suspirar, jejuar, orar, buscar Deus. Eu não quero nada menos daquilo que tu projetaste para a minha vida. Plenitude, plenitude, plenitude. Vamos então partir de onde paramos, exatamente aí. Sendo cheio do Espírito. Vamos entrar num nível prático. Que disciplinas espirituais? O que é que eu tenho de fazer? Qual é a minha parte para que eu possa ser elevado a novos níveis de enchimento do Espírito Santo? Eu quero transbordar. Quando eu falo de ser cheio, eu quero dizer que não há mais lugar para nada. Se eu tomo este copo d'água, ainda tem um bocadinho de lugar vazio. Mas se eu começar a encher, eu tenho que chegar ao lugar do transbordamento. Ser cheio significa dizer, não há um lugar na minha vida, não há uma área na minha vida que não esteja sob o domínio, sob o controle, sob a influência do Espírito Santo. Quem quer chegar a esse nível? Isso quer dizer que aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, passa pela peneira do Espírito Santo. Vocês estão entendendo o voto que eu fiz aos 15 anos? Eu disse, Ele está aqui dentro de mim. Não vou pôr meu olho em cima de qualquer coisa que não seja santa. Vocês acreditam que eu já levei nota baixa em português por me recusar a ler um romance?
matéria. Porque eu tomei uma decisão de que eu não vou ler qualquer coisa, eu não vou ouvir qualquer coisa, eu não olharei para qualquer coisa. No meu mestrado, numa das matérias, quando eu comecei a ler o livro e vi se tratar de uma novela, eu disse à professora, dê-me outra tarefa, porque essa eu não. Eu fiz uma aliança com Deus aos 15 anos. Primeiro, isso aqui é uma novela, logo é uma mentira. Eu não tenho tempo para gastar horas lendo mentira. Mas essa professora me disse algo interessante. Ela já estava com 60 anos. Ela disse, Valnice, a gente chega a uma fase na vida que começa a pensar, esta é a minha fase. Isso que eu vou fazer hoje, qual é a importância que ela tem daqui a 10 anos? Se não tem, deixa para lá. Que benefício vai me fazer ler essa novela daqui a 10 anos? Não faz nem agora, quanto mais daqui a 10. Entenderam? É o rio. É o rio, cheio. O que é que eu posso fazer para ser cheio? Estamos preparando a noiva para o seu arrebatamento. Então, amados, o propósito do meu coração é direcionar o coração desta amada igreja, de todos quantos nos ouvem através do YouTube, a ser apaixonado por Jesus. A ter o foco em Jesus de uma forma tão intensa que não haja outro amor na vida que o suplante ou que roube a sua atenção. Um amor sem rival. Esse é o nosso destino. Então vamos olhar para disciplinas. Quais as disciplinas cristãs? Para ser cheio do Espírito Santo no nível mais elevado. São coisas que vocês já ouviram muitas vezes. Mas a pergunta é, você está fazendo? Por isso vou dizer como Paulo, não me importo de vos dizer as mesmas coisas. É segurança para vós. Primeira disciplina, vamos dizer, estudo da palavra de Deus. Estudo da palavra de Deus. Aleluia! Quando eu mergulho nas Sagradas Escrituras, Deus começa a me falar. Porque, queridos, estas palavras que você tem escritas no seu tablet, no seu celular, no livro, em papel, não importa em que meio, atrás de cada uma destas letras, se esconde a pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito é o autor da palavra, Ele é o autor da vida, foi Ele quem inspirou, foi Ele quem soprou na mente, no coração, na alma, no espírito de cada escritor, a revelação de Jesus Cristo. Porque na realidade toda a Bíblia converge para uma única pessoa, o Redentor. Por isso é que ela termina com um livro chamado Revelação de Jesus Cristo. Quando eu começo a mergulhar nesta palavra, na dependência do Espírito Santo, costumo dizer, Ele codificou o Verbo eterno, Ele codificou a palavra viva que é Jesus, em promessas, mandamentos, princípios, histórias. Jesus se esconde em tudo isto. Mas quando eu mergulho na palavra, na dependência deste Espírito, oh, aleluia, de repente, esse mesmo Espírito começa a saltar por detrás das palavras e se revela a mim e descortina para mim o significado. E eu sinto que não é mais Deus falando com Abraão, Deus falando com Davi, Deus falando com Daniel, com Pedro, com os apóstolos. Não, é Ele falando comigo. A palavra é viva. Então, queridos, para que eu seja mais cheio do Espírito,
eu preciso comer esta palavra. Nós desafiamos a toda a igreja para ler a Bíblia toda durante o ano. Quantos estão firmes na sua leitura? Glória a Deus. Eu terminei a minha, já comecei a outra. Estou no Novo Testamento em Atos e no Antigo Testamento eu estou em Números. Eu amo esta palavra. Quando eu me encontrei com Jesus, aos 15 anos, eu comia 15 capítulos por dia, aos 15 anos, tá bom? Acorda! Amém? Quantos capítulos você lê por dia? Tenha fome da palavra. Fuja da internet, fuja da televisão, corra para a Bíblia, encha-se. Jesus está às portas. Olha o que Apocalipse diz, leia comigo, 1:3. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, por quanto tempo desses eventos está às portas. Então existe uma bem-aventurança para quem lê a Bíblia. Cada vez que você estuda a Bíblia genuína espiritualmente, você pode ser comparado à adição de lenha para uma fogueira. Um dia você ouviu a palavra e veio a Jesus, mas que é uma fogueira. Se você não coloca lenha, o que vai acontecer com a fogueira? Apaga. Ler a Bíblia é como pôr lenha. Eu estou acrescentando lenha e a minha fogueira não se apaga, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Os anos passam e a fogueira vai aumentando. Por quê? Porque você não para de enviar combustível. E olha, não importa, se você pôs combustível 50 anos, manteve a chama, mas se você parar, mesmo depois de 50 anos, não há lugar para parar. Amém? Não há lugar para parar. É por isso que eu, com os meus, quantos anos de Jesus? 53 anos com Jesus. Eu não vou parar. Eu fico lendo a Bíblia, eu já sei o que vai dizer na palavra seguinte, mas eu estou me expondo, eu estou me expondo, eu estou me expondo, porque quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você, é Deus falando com você, é Deus falando com você. E a Bíblia é sempre nova, é sempre nova, é sempre nova. Você se emociona com as mesmas histórias, porque o Espírito Santo vem. Quantas vezes você ouviu o seu pai dizer, eu te amo, e você se cansou? Não, até morrer vai dizer eu te amo. Está morrendo, está dizendo eu te amo. Amém? Ou esposo, ou filho, ou cônjuge. Amém, queridos? Então, queridos, o fogo vai aumentar. Segunda disciplina, qual é? Obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Olha o que o Senhor fala para Josué, e esta é a palavra para você e para mim. Então, somente ser forte, ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, a lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Quem quer sucesso na vida? Olha aqui, faça o que a Bíblia diz, obedeça a palavra. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir como? Em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Que lindo, não? O propósito de estudar a palavra de Deus é que você pode conhecer a verdade. E uma vez que você conhece a verdade, você a aplica à sua vida. E quando você aplica a verdade à sua vida, você está se preparando para o regresso de Jesus, porque você está vivendo em obediência à palavra revelada. Como obedecer uma lei que você não conhece? Não é assim? Como é que eu conheço a vontade de Deus? Lendo a Bíblia. Quanto mais eu leio, mais eu conheço a vontade de Deus. Aí sim eu posso ser obediente. Procure a verdade. A tua palavra é a verdade. Diz o salmista,
como purificará o jovem o seu coração? Observando conforme a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Leia todo o Salmo 119, é um salmo imenso. Todo ele fala da palavra de Deus. Terceiro, jejum. Mas jejum de verdade. Você está vendo aí que em vez de comida tem Bíblia no prato. É Bíblia no prato. Eu vou comer a palavra. Jesus estava em jejum. E o que é que ele disse para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diz Jó: comi as tuas palavras, prezei a tua palavra mais do que o alimento, comi as tuas palavras, elas me foram gozo para o coração. Então, queridos, o jejum faz parte da disciplina. Porque é importante o jejum? Porque o jejum é quando você diz à carne, à sua carne, aos seus desejos carnais, que a coisa mais importante da sua vida é fortalecer o seu espírito. Jejuar. Jejuar. Jesus, para começar o ministério, jejuou 40 dias. Quem pensa aqui que é melhor que Jesus e não precisa de jejum? Moisés subiu ao monte, 40 dias de jejum. Contra o povo no pecado, volta ao monte, mais 40 dias de jejum. Vamos encontrar o jejum na Bíblia em todas as situações. Esther, um decreto de morte sobre todo o povo, entra em jejum, não come, não bebe. Daniel, vê que Deus fez uma promessa, entra em jejum por 3 semanas, para pedir que Deus leve o povo de volta. O jejum é uma prática bíblica. Joel nos conclama a santificar os jejuns. Por isso nós convocamos a jejum. Eu não me converti numa igreja onde se falava de jejum. Eu fiz 6 anos de seminário onde não se falava de jejum. Mas quando o comunismo chegou em Moçambique, os missionários todos foram embora e eu fiquei sozinha. A única missionária evangélica no país. E quando ninguém ia às igrejas, com medo, e eu estava aprendendo a ouvir a voz de Deus. E uma das coisas que ele disse foi: jejua todos os sábados, lá no templo do dono. E eu comecei, cada sábado, jejuar. Todos os sábados. Depois de um tempo, Deus começou a agir. Depois, eu fui jejuar para dizer: Deus, eu preciso de revelação. Depois, obedecendo ao Espírito, renunciei à junta. E fui jejuar 3 dias. Desmaiei. Um dia levantei-me cedo, e quando dei por mim, eu estava no chão, perto da cama, não sabia jejuar. Vou para a África do Sul, à espera. O que é que Deus queria da minha vida? Entrei num jejum de 14 dias, em um retiro. Foi quando Deus me deu o chamado de Ezequiel 3. Vai, eu te envio um povo de língua familiar. Foi naquele jejum que Deus me deu aquele esboço de um homem enviado por Deus. Eu saio de África e venho para o Brasil, e vou direto a um lugar no centro de Goiânia, para jejuar 30 dias. E ouvir de Deus o que Ele queria de mim neste ministério. O jejum se tornou prática na minha vida. Jejum de 10 dias, de 21, de 30, de 40, de 1 mês, de 7 meses, de 1 ano, de 4 anos. Até que hoje eu vivo uma vida jejuada.
um modo de viver. E algo que o jejum faz é deixar os nossos sentidos espirituais aguçados. Nosso corpo é leve, fica leve. Não gastamos muita energia digerindo. Mas o nosso espírito é afiado para discernir, para ouvir a voz de Deus. Os feiticeiros jejuam, os ocultistas jejuam para aguçar o discernimento espiritual para o lado do mal. Mas nós devemos jejuar para aguçar os nossos sentidos espirituais para o lado do bem. Amém? Temos um livro, Jejum, a Redenção do Brasil. Vamos entrar na disciplina do jejum. Todos os servos de Deus que eu conheço, grandemente usados por o Espírito, passaram por um jejum de 40 dias. E quando esta igreja nasceu, todos os nossos fundadores passaram por um jejum de 21 dias. Todos. É o mínimo que eu espero de alguém que quer entrar no ministério, é fazer um jejum de verdade. Eu digo jejum de verdade. Vou jejuar Coca-Cola. Jejue para o resto da sua vida e faça um bem a si mesmo, porque não pode haver veneno pior do que esse. Seja responsável com o templo do Espírito que é você. Amém? Então, o jejum é fechar a boca. Quanto mais você se envolver nas coisas da carne, mais ficará distante do Espírito. Vá para uma churrascaria, coma um grande churrasco, beba um bocado de Coca-Cola e vá para uma reunião de oração. Você vai orar? Não vai. Está com vontade de orar? Não está. Seu corpo está pesado, comeu demais, glutão. É pecado. Você condena um adultério, mas é um glutão? Não pode. Amém, querido? Mas meu assunto não é alimento, é jejum. O jejum nos ajuda a quebrar a nossa carne, para que não respondamos aos nossos desejos. Porque se eu aprendo a dizer não ao estômago, eu vou dizer não a qualquer tentação. Sim ou não? Você vê que tudo entra em crise, menos a comida? Já viram isso? Parece que a indústria alimentícia não entra em crise, porque todo mundo quer comer. Não come arroz integral, que é mais caro, come arroz branco. Não come pão integral, come pão branco. Mas come, alguma coisa tem que comer. Não é verdade? Então, se eu aprendo a dizer não ao garfo, se eu aprendo a jejuar, eu vou aprender a ter domínio sobre qualquer apetite da carne. Amém? Vamos enfraquecer a carne, vamos fortalecer o espírito. Olha o que aconteceu com Daniel, e trago apenas um exemplo. Eis que naqueles dias Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Isso é que é intercessão pela nação, nem era por ele, nem era um problema pessoal. Ele estava muito bem, era pela nação. Não comi nada que me parecesse agradável. E olha que ele estava trabalhando. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas. É um tipo de jejum. Então, queridos, comece. Você nunca jejuou, jejue uma refeição. Conseguiu jejuar uma refeição? Jejue 2. Conseguiu 2? Jejue 3, 24 horas. Conseguiu 24? Passa o jejum 3 dias só na água. Estou falando de jejum mesmo. É de não comer nada, é beber água. Tem gente que não pode jejuar, mas até você chegar lá, meu filho, tem muito chão ainda para jejuar, especialmente os jovens aqui, né? E o jejum faz bem, jejum renova a célula, jejum traz saúde, jejum cura doenças crônicas. Então comece a desenvolver um hábito de jejuar 1 vez por semana, ter o hábito de buscar a Deus, mas não é para no dia do jejum e fazer seus trabalhos, porque isso não é jejum, é dieta. O jejum verdadeiro é que você toma aquele tempo para orar, toma aquele tempo para ler a palavra.
a hora que você estaria comendo, você está orando. Quarto, disciplina, evangelização. Evangelização, queridos. Quando você começa a ser canal de levar o evangelho, você começa a se encher do Espírito. Deus vai usando você para arrancar gente do inferno. Você fica feliz. Deus usa para libertar. Deus usa para curar. E você vai se enchendo de alegria. Sim ou não? Sim. Estou falando daquilo que nos leva a chegar mais próximo de Deus. Amém. São disciplinas espirituais da nossa vida que nos aproximam do Senhor, trazendo frutos. Pregar o Evangelho é tornar-se parceiro do Espírito Santo na obra da redenção. E o texto que escolhemos aqui não podia deixar de ser outro, senão a grande comissão. Vamos repeti-lo? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que coisa mais linda! Jesus é o nosso parceiro nessa obra de conquista. Oh, meu Deus, que Ele nos incendeie com essa paixão pelos perdidos, com essa paixão por levar o Evangelho, por abrir células, aleluia, por apacentar estas vidas. E em quinto lugar, para sermos cada vez mais cheios do Espírito, precisamos de uma vida santa. Na Bíblia, a santidade é comparada a vestes brancas, de linho puro, de linho finíssimo. Jesus quer que sejamos santos. Aliás, qual é a nossa divisa este ano? Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela para apresentá-la a si mesmo, o quê? Uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, porém, santa. Santa. Santo significa ser separado para o uso exclusivo de Deus. É aquele senso de que eu pertenço a Ele. É o senso de que eu sou dele, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Essa santidade. O Espírito Santo não habita em templo profano ou sujo. Se esse aqui é o templo, olha gente, imagina, seu corpo é o templo, é uma casa. Aí você vai para frente da televisão, ou de um computador, se expor à pornografia, se expor a imagens de violência, a imagens de sensualidade. O que você está fazendo com o santuário? Poluindo. Você acha que o Espírito Santo vai ficar aí? Olha o dedinho. A Bíblia diz, número 1, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se eu entristeço o Espírito, quem vai me consolar? Segundo, não extingais o Espírito. Então é possível extinguir o Espírito. Não extingais o Espírito. Não removais o Espírito. Então, queridos, se eu vou poluir o meu santuário, e como é que eu poluo? Tanta coisa para poluir. As vestes imorais, que hoje estão dentro da igreja, vestes sensuais, né? Aquilo que se vê, a televisão, a internet, temos que ter cuidado. O que Jó disse? Fiz aliança com os meus olhos. Como os colocaria numa donzela? Fiz aliança com os meus olhos. Então o Espírito Santo não habita num templo profano. Leiamos o que diz o apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 15, juntos. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Uau, que padrão, meu Deus do céu! Sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Ai, 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 ai. É possível? Eu acho que Deus nunca vai nos pedir uma coisa sem estar disposto a nos capacitar e a nos dar as ferramentas para obedecer. Crê nisso? Então vamos perseguir o que a palavra de Deus diz.
Outro texto, Hebreus 12, 14. Diga, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não posso ser arrebatado sem que eu seja santo. A igreja, a noiva que Jesus vai levar é santa. Sexta disciplina, adoração. O que é adorar? É amar a Deus. Adorar é amar a Deus, é derramar o coração diante de Deus. Isto é adoração. Jesus disse em João 4, 24, Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Não preciso de objetos. Meu espírito humano recriado entra na presença de Deus, na sala do trono. E de repente, dentro do meu próprio espírito, eu toco o Espírito de Deus. E o amor de Deus toma conta de mim, me envolve. E eu posso derramar este amor que o próprio Espírito Santo derramou dentro do meu coração, devolvendo a Deus esse mesmo amor. 1 de Crônicas 16, 29, leamos juntos. Tributai a Yahvé a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai a Yahvé na beleza da sua santidade. Preciosos, alguns pensam que adorar é cantar um hino. Não, senhores. O que eu canto pode ser um veículo de adoração. Mas quantas vezes estamos cantando? Só aqui na cabeça. Não é? A adoração é uma expressão de amor. E essa expressão pode ser manifesta de 1000 formas. Às vezes apenas um levantar das mãos. Com a consciência da sua presença. Às vezes um inclinar de rosto. Às vezes um prostrar-se no chão. Às vezes uma lágrima que desce. Uma emoção. E às vezes um cântico que brota espontaneamente. Ou um cântico que você aprendeu e que expressa o que está dentro de você. Há cânticos que realmente falam do que está dentro do nosso coração. Eu amo, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero, mas ainda é pouco se comparado ao teu. Não sou apenas servo, teu amigo me torne. Te louvo, Deus, não importam as circunstâncias, eu te adoro, somente a ti, Jesus. Sim, é um cântico que pode se converter num veículo de adoração, que expressa o que está dentro de você. Amém? Agora você pode, em casa, pode pôr uma música, sim, a música nos ajuda, a música no céu. Lúcifer era o que dirigia a adoração no céu. Mas aprenda a amar, a se atirar
aos seus pés. E sentir ser invadido por esta presença, por este amor. Eu costumo dizer que as lágrimas da adoração são a expressão da frustração da carne que não encontra uma forma adequada de dizer eu te amo e chora. São as entranhas que se movem na resposta a Deus. A adoração mais alto nível de oração que podemos fazer. E quando nós tocamos o trono pela adoração, agora veja, queridos, para eu chegar aqui, adoração em santidade, eu preciso passar por todos os passos que eu citei até aqui. Não é verdade? Eu não consigo chegar a esse nível profundo de adoração. Primeiro, sem conhecer a palavra. Segundo, sem obedecer a palavra. Terceiro, sem uma vida jejuada. Quarto, sem me preocupar com o mundo perdido. Quinto, sem viver uma vida santa. Não posso chegar aqui. Quando eu chego aqui, eu não sei se o céu baixa, se nós subimos, mas o céu e a terra se encontram em algum lugar. E nós, de repente, sentimos a atmosfera do trono nos envolver. É aí onde encontramos plenitude. Plenitude. Somos saciados. Somos saciados. Vem um senso de felicidade. Vem uma paz. Vem um amor. Um senso de pertencer e dizer, tu me bastas. Tu me bastas. Aleluia. Sétimo lugar, vigiando e orando. Vigiando e orando. Não podemos baixar a guarda. Esse mundo tem muitas atrações. Quando você vigia, o Espírito Santo estará lhe revelando os enganos deste mundo. Ele também lhe dará interpretações bíblicas do que está acontecendo em todo o mundo. Se você está orando e vigiando, observando o que vai pelo mundo, seu espírito sensível, que aprendeu o caminho da sala do trono, começa a discernir espiritualmente os acontecimentos. Porque é uma sintonia entre o Espírito Santo e o seu próprio Espírito. Foi Jesus, queridos, que na noite em que foi traído disse, vigiai e orai. Vamos ler o que Jesus disse? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que nós não podemos confiar na nossa carne. Ela pode nos pregar uma peça. Conclusão. O segredo para o avivamento real. O povo de Deus chegar ao lugar mais profundo que é possível poder chegar. Queremos avivamento, igreja? Quem quer ver um avivamento real? Eu quero ver este avivamento aqui. Aqui. Quando eu fiz 33 anos, quase morri. Eu disse uma bobagem. Como eu fui chamada com a morte da tia Caíta, no dia em que ela fez 33 anos, ela morreu. E como eu vi a voz de Deus, um obreiro tombou no meio da batalha, quem o substituirá? Eu disse, eu. Eu estava com 16 anos. Então eu pus na minha cabeça, já que ela morreu com 33, eu também vou morrer. Meu ministério vai ser curto. Depois eu esqueci. Só que quando eu completei 33 anos, todos os sintomas que ceifaram a vida da tia Caíta vieram sobre minha África. Qual foi a minha atitude? Bem que eu dizia que o meu ministério seria curto. E disse logo, estou pronta. Estou pronta. Mas tinha uns alunos, meus discípulos, indianos de raça
moçambicanos de nascimento, portugueses de nacionalidade, 3 irmãos. Eles ficavam junto da minha cama. Reaja, você não pode morrer, seu ministério não terminou. Eu era a única missionária no país. Olhei para aqueles meninos, me deu uma pena. Aí desejei viver. Senhor, não vale a pena morrer agora e ficar esperando a ressurreição. Quando tem tanta necessidade, eu disse, quase morrendo, gostaria de ter uma nova oportunidade de te servir. E fui levada para o hospital no mesmo dia, um hospital todo infestado, porque estávamos no meio do comunismo, o povo morrendo, até que só hospitalar, não havia cama, tudo imundo, sujo. Me puseram assim num colchão no chão e trouxeram um balão de oxigênio. E dali eu saí para a África do Sul, uma cadeira de rodas. Mas no avião o Senhor me curou. O Senhor me curou. Eu voltar da África do Sul, no dia que eu fiz 34 anos, fiz um balanço, desde o dia que me encontrei com Jesus. Eu lavrei uma ata. Eu não estava satisfeita, porque eu não encontrei a fé simples da adolescente que saiu de Tocantins e foi para o seminário. Eu encontrei uma mente sofisticada, altamente educada, professora de um mundo de matérias de teologia, ratinho de biblioteca. E eu lavrei uma ata dizendo: aposento a minha biblioteca, enceto o caminho de volta. E fiz um círculo à volta de mim mesma. E disse: Deus, quero te conhecer. Como não te conheço agora, revoluciona a minha vida e o meu ministério. Eu não sabia o que eu estava orando. Eu não sabia, mas Deus escutou. Ele me meteu no outro seminário. Eu passei 6 anos de seminário interna. Eu entrei em 6 anos de outro seminário. Do desaprender, do despojar, do ouvir o Espírito. Aleluia. Do ser ninguém. Do não confiar na sabedoria humana, do não ir à frente se Deus não fala, do submeter-se ao Espírito Santo. Amém. Que diferença. Que diferença. Queremos chegar. Se você tem sede e fome, você vai chegar. E é isso que eu quero. Eu estava pensando nos jovens hoje. Estava pensando em vocês. Porque veio no meu coração chamar vocês e orar por vocês. E eu me lembrei da minha experiência com o Espírito Santo. Só, meu Deus, a minha experiência com o Espírito Santo foi tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que eu fico pensando, o que o povo fala de batismo do Espírito Santo? Eu sabia, eu quero uma vida santa, mas esse nível de experiência com o Espírito, que traz dentro do seu ser um outro foco, um outro nível de relacionamento. Minha oração hoje, queridos, é que cada um de vocês e eu sejamos dominados por esse desejo intenso. Não te deixarei. Eu revoluciono a minha vida, eu aposento a biblioteca, eu faço qualquer coisa, eu paro qualquer coisa na minha vida, mas eu vou chegar ao nível mais profundo que é possível chegar.
Será que você pode fazer esta oração? Senhor, eu quero chegar ao nível mais profundo que é possível chegar. É só quando nos lançamos à mercê do rio e permitimos que o Espírito de Deus tenha o direito absoluto do caminho em nossas vidas, que nós podemos experimentar o verdadeiro avivamento, o genuíno avivamento. Duas coisas profundas a ter em conta. Duas coisas. Primeiro, observe a declaração dos versos 3 e 4 do capítulo 47. E me fez passar pelas águas, e conduziu-me pela água, e me levou pela água. Alguns dos santos de Deus andaram através de algumas águas profundas ao longo dos séculos, e Ele os livrou de se afogarem. Mas hoje há muitos que nunca se aprofundaram nessa vida do Espírito. E o convite é esse: Espírito, leva-me pelas águas profundas. Deixe-se levar. Deixe-se conduzir. Não tenha medo de se entregar ao Espírito. Isaías 43, 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 54, 17, não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justificação que de mim procede, diz Yahvé. Então não tenha medo de se atirar, de se afogar. Deus o livrará. Segunda coisa profunda a considerar: quanto mais fundo você for, mais difícil será regressar à margem. É impossível. É impossível. Em cada nível nós vimos, até mesmo aquele que está nos lombos. Uau! Você olha assim para o lado, está a costa. Qualquer coisa, você pode ir para a costa. Mas quanto mais fundo você for, mais difícil será voltar à margem. Quando você começar a nadar no Espírito, vai se afastando da costa, e a sua visão em toda a largura e extensão são as águas do Espírito. Na realidade, você nem sabe mais de que lado está a costa. Você está andando no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos, as paixões da carne. Uma vida espiritual cada vez mais profunda. Queridos, amados, preciosa igreja, é uma arma contra o fracasso. É uma proteção contra o pecado. É uma proteção contra a queda. É uma proteção contra o desvio. É uma proteção quanto ao esfriamento, o amordidão da nossa vida. Precisamos de uma caminhada mais profunda com o Senhor. Para tanto, temos que fazer algumas coisas. Leia comigo. Primeiro, precisamos ter certeza de que estamos no reino. Precisamos ter certeza de que estamos no Espírito, que estamos comungando com Ele, que estamos buscando Sua presença. Segundo, temos de ficar longe da costa e avançar para as águas mais profundas. Lá na costa estão as tentações. Lá na costa estão os apelos deste mundo. Então, que eu me assegure de que me afasto da costa e de que vou caminhando para águas cada vez mais profundas. Que eu não seja como os israelitas com saudades das cebolas do Egito, da carne do Egito. Ainda ontem estava ouvindo a palavra, né? Deus se zangando com o povo: vai comer carne por um mês, até sair pelos narizes. E veio a praga sobre todo o povo. Terceiro, juntos, todos nós precisamos chegar ao lugar onde o Rei está no controle absoluto da nossa vida e do nosso destino. Feche os seus olhos. Você nasceu de novo. Esse é o primeiro nível de relacionamento com o Espírito. Busque nesta hora entrar numa comunhão mais profunda e conversar com Ele.
Vamos sondar o nosso coração hoje. Quanto desejo navegar em águas profundas. Quanto estou disposto a praticar estas disciplinas. Tornando-as valores em minha vida. Vamos tomar um tempo com Ele. Não se apresse. Fale com o Espírito Santo dentro de você. A presença do Espírito é suave. Sua voz é mansa. Sua voz é suave. Ele não força a porta, Ele convida. Ele não grita, Ele traz impressões ao seu espírito. Comece a orar em línguas. Deixe a sua mente em comunhão com o Espírito, os seus lábios se abram. Deixe o Espírito tomar os seus lábios e fazer uma intercessão por você mesmo. Levanta a sua voz. Ore em línguas. Coloque-se de pé, se você pode. Se não quer ficar de pé, não fique, mas se sentir mais confortável, fique de pé. Se não, fique na posição que desejar, mas tão somente. Comece agora a levantar a sua voz em línguas, com a sua mente voltada para o Espírito. Para que o Espírito coloque em sua mente sua verdade, suas impressões, sua palavra, orando em línguas. Que ora em línguas, ora no Espírito, ora bem, porque o Espírito começa a trazer uma intercessão que está de acordo com a vontade do Pai. Vá levantando a sua voz, vá levantando a sua voz, vá levantando a sua voz. Como a voz das muitas águas, cheguemos diante do trono, como um corpo coletivo diante do Espírito Santo. Levante a sua voz, vá levantando a sua voz. Toda indolência seja quebrada, toda frieza desapareça. Seu coração comece a ser aquecido. Um novo calor do Espírito invada agora o nosso ser. Doce presença, Espírito Santo, vem te apoderar de nós nesta hora, para levar-nos às águas profundas da tua presença. Ora bababa sharara candalarara. Ora kosherere handarara kosororo kotarara. Ora kolororo sereri andalarara babahari andalarara. Oh, desperta, desperta, desperta o Espírito que está dentro de ti. Renova o amor, seja renovado o amor, renovado o primeiro amor pelo noivo, renovado o primeiro fogo do Espírito. Volta ao fogo da primeira experiência, ao primeiro fervor, ao primeiro entusiasmo. Oh, oh, Espírito, apodera-te do teu povo nesta hora. Oh, como no dia de Pentecoste, vem outra vez sobre nós. Possui-nos, 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 possui-nos. Leva-nos pelas águas, leva-nos pelos rios profundos da tua presença. Queremos ficar longe da costa, queremos mergulhar nas tuas águas. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Paracleto divino. Espírito Santo nos leva para perto de Jesus.
O Espírito Santo nos escolta à sala do trono. O Espírito glorifica Jesus em nós. Oh, Yahvé, Deus triunfo, nós te adoramos. Nós te adoramos. Senhor Jesus, graças pelo Teu Espírito. Que presente maravilhoso Tu nos deste. Esse Espírito que te torna real na nossa experiência. Este Espírito que nos leva à Tua presença. É aqui que queremos estar. Aos Teus pés. Beijar-te os pés, beijar as Tuas mãos, beijar o Teu rosto, amar-te. Amar-te com a intensidade cada vez mais profunda. Amar-te com o amor da noiva, que aguarda ansiosamente o soar da trombeta para o encontro contigo nos ares. Graças pela obra do Teu Espírito, que nos escolta a Tua presença. Obrigada. Desperta em nós uma fome insaciável, uma sede profunda de uma vida no Espírito, sem medidas. Levante as suas mãos para Ele. E que o Deus de paz nos santifique em tudo. Nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, santos, irrepreensíveis, vivendo no Espírito até o dia da sua vinda.